No dia do arrebatamento da igreja, a morte será totalmente destruída com relação aos cristãos, porque os não cristãos vão viver no estado de morte eterna. Mas com relação aos cristãos, a morte vai ser totalmente destruída para eles. Não vai fazer mais parte da realidade deles. Então Jesus começou vencendo a morte na cruz. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. A Bíblia fala isso, que é o último inimigo a ser destruído é a morte. E esse texto de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 54, fala exatamente do dia em que a morte será totalmente destruída. É o dia da sua morte completa, é o dia em que ela vai ser aniquilada. 1 Coríntios 15, 54 diz: enquanto este corpo corruptível, que é o corpo que a gente tem agora, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, esse corpo que morre, não vai existir mais. Nós vamos receber um corpo que não morre mais, que não perece, que não se destrói. É o novo corpo que a gente vai receber, que a morte física não vai ter poder sobre ele. Então, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, esse corpo mortal que morre vai ser revestido por um corpo imortal, vai ser transformado num corpo incorruptível e imortal, que vai durar para sempre. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, se cumprirá essa palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, destruída, aniquilada, arrasada completamente. Totalmente destruída, tragada, foi a morte pela vitória. Ou seja, naquele dia se cumprirá essa palavra que foi profetizada primeiro lá no livro de Isaías. Capítulo 25, versículo 8. A morte vai ser tragada naquele dia. Por causa de quem? Da vitória de Cristo. Ela foi tragada por quê? Pela vitória. Pela vitória de Cristo na cruz. Cristo começou derrotando ela na cruz. E no dia do arrebatamento é o dia da derrota final dela. O dia em que ela vai ficar aos pés de Jesus. O dia em que Jesus vai triunfar sobre ela totalmente. É no último dia da história da humanidade. No dia do arrebatamento da igreja. Que Jesus vem para buscar o seu povo. A morte vai ser tragada, vai ser destruída. E aí tem o versículo 55 que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? É um grito de ironia contra a morte. De zombaria até. Dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória, morte? Que você achava que tinha sobre as pessoas? Onde está ela? Me diga aí, diante da vitória do Cordeiro, onde é que está a tua vitória? Que você achava que tinha contra as pessoas. Aqui é uma linguagem poética, a morte não é um ser. Mas é uma linguagem poética onde a Bíblia diz: diga aí, morte, onde é que está a tua vitória? Diante da vitória do Cordeiro. Me diga, onde é que está a vitória que você achava que você tinha sobre o meu povo? Sobre aqueles que são cristãos? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mais uma vez, numa fala irônica, de zombaria. Diga aí, morte, cadê a tua arma? Cadê o aguilhão que você tinha, que você usava para oprimir as pessoas? Cadê a arma que você usava para destruir, que era o pecado? Cadê? Por que você não pode fazer nada agora? Por que você não consegue triunfar? Cadê a tua vitória, morte? E aí termina dizendo assim: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Aí o 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque por causa da vitória do Cordeiro de Deus, por causa da vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele triunfou ali
sobre todos os seus inimigos, por causa da sua vitória. Hoje nós temos vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A igreja usufrui de vitória com Cristo. Nós vencemos o pecado, nós vencemos o diabo, nós vencemos a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. E no dia do arrebatamento isso se cumprirá totalmente. E nós vamos poder dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Nós somos vitoriosos em Cristo. Amém. O nosso Senhor venceu por nós. Ele triunfou por nós. E agora Ele nos faz mais que vencedores em Cristo. Agora Ele nos dá a vitória em Cristo. Agora Ele nos faz ser participantes da sua vitória. Nós podemos agora glorificar o seu nome. Nós podemos exaltá-lo. Nós podemos engrandecê-lo, magnificá-lo, porque Ele é digno, porque Ele venceu, como diz lá em Apocalipse. O Cordeiro de Deus venceu. O leão da tribo de Judá venceu. A raiz de Davi. Por isso que Ele é poderoso para exercer autoridade sobre tudo e sobre todos e para reinar, porque Ele é o Cordeiro de Deus que venceu.